Princípio da autotutela na administração pública. O princípio da autotutela é um conceito fundamental que define a capacidade da administração pública de revisar, anular e revogar seus próprios atos administrativos. Esse princípio se fundamenta na ideia de que a administração não precisa depender do poder judiciário para corrigir ou eliminar atos que sejam ilegais ou inconvenientes. Em vez disso, ela possui a autoridade e o dever de agir internamente, preservando assim a ordem jurídica e protegendo o interesse público de forma mais ágil e eficiente. A autotutela é uma manifestação do controle interno da administração pública, que deve zelar pela legalidade e pela adequação de seus atos. Quando se fala em autotutela, é importante distinguir entre anulação e revogação. A anulação refere-se à retirada de atos que apresentam vícios de legalidade, ou seja, que foram praticados em desacordo com a lei. Já a revogação diz respeito à retirada de atos que, apesar de serem legais, tornam-se inconvenientes ou inoportunos ao longo do tempo. Assim, a autotutela se traduz em um instrumento que permite à administração manter a qualidade e a eficácia de suas ações. A autotutela não é apenas uma prerrogativa da administração pública, mas um dever. Isso significa que, ao identificar um ato administrativo que possui algum vício, a administração deve agir prontamente para anular esse ato, em vez de aguardar uma ação judicial. Essa obrigação de agir se insere no contexto da proteção do interesse público, que deve sempre prevalecer sobre interesses particulares. Por exemplo, se uma licença foi concedida ilegalmente a um particular, a administração deve anular essa licença para restabelecer a legalidade. Uma das razões pelas quais a autotutela é crucial está relacionada à celeridade administrativa. Quando a administração pode agir por conta própria para corrigir seus erros, o processo se torna mais ágil, evitando a morosidade que frequentemente caracteriza o sistema judicial. Isso é particularmente relevante em situações em que a manutenção de um ato ilegal pode causar danos ao interesse público, como no caso de um contrato firmado com base em informações fraudulentas. Nesse contexto, a possibilidade de revogar ou anular rapidamente o ato se torna vital para a proteção dos direitos da coletividade. Além disso, o princípio da autotutela é amparado por normas que reforçam a sua aplicação. Na legislação brasileira, especialmente em leis que regulam o processo administrativo, há diretrizes que definem a forma como a administração deve exercer esse poder. Por exemplo, existe a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa antes que a administração decida pela anulação de um ato, mesmo que este seja ilegal. Essa exigência assegura que os direitos dos indivíduos afetados sejam respeitados, promovendo um equilíbrio entre a autotutela e a proteção dos direitos individuais. O conceito de sindicabilidade, que muitas vezes é mencionado como sinônimo de autotutela, também destaca a ideia de que todos os atos administrativos estão sujeitos a controle interno. Isso implica que qualquer ato, independentemente de sua natureza ou finalidade, pode ser revisado pela própria administração. Essa revisão não só ajuda a manter a legalidade, mas também a garantir que a administração atue de maneira coerente e em consonância com os interesses da sociedade. Um exemplo prático do princípio da autotutela pode ser observado em situações em que uma contratação pública é realizada de maneira irregular. Se, após a celebração do contrato, a administração descobre que houve fraude no processo licitatório, ela tem a obrigação de anular esse contrato. Essa anulação deve ocorrer independentemente da existência de uma ação judicial, refletindo a necessidade de proteger o interesse público e restabelecer a legalidade. Entretanto, a revogação de atos administrativos pode apresentar desafios adicionais. Embora a administração tenha a discricionariedade para revogar atos que sejam considerados inconvenientes, essa decisão deve ser cuidadosamente ponderada. A revogação não deve ser uma ferramenta para favorecer interesses pessoais ou particulares, mas sim uma medida que busque a eficiência e a adequação ao interesse público. Por exemplo, se uma política pública se mostra ineficaz, a revogação deve ser acompanhada de uma análise criteriosa para assegurar que a nova decisão traga benefícios reais para a população. A autotutela é uma ferramenta essencial para o fortalecimento da administração pública, promovendo não apenas a eficiência, mas também a transparência e a responsabilidade. Quando a administração atua de forma autônoma e responsável, ela contribui para a construção da confiança da sociedade nas instituições públicas.
Essa confiança é fundamental para a legitimidade das ações administrativas e para o fortalecimento da democracia. Contudo, a autotutela não deve ser confundida com o poder absoluto. O respeito às normas legais e aos direitos dos cidadãos deve sempre prevalecer. Por isso, as decisões de anulação e revogação devem ser tomadas com base em critérios objetivos e transparentes, que possam ser justificados perante a sociedade. Essa justificativa é crucial para evitar abusos de poder e garantir que a administração atue sempre em prol do interesse público. A interação entre a autotutela e os princípios da administração pública, como a legalidade e a moralidade, é vital. A autotutela deve ser exercida com respeito a esses princípios, assegurando que as ações da administração sejam sempre legítimas e moralmente aceitáveis. Esse alinhamento é o que garante a integridade da atuação administrativa e a proteção dos direitos dos cidadãos. Além disso, é importante mencionar que a autotutela deve ser praticada dentro de um contexto de transparência e prestação de contas. A sociedade deve ter acesso às informações sobre os atos administrativos e suas motivações, possibilitando um controle social efetivo. Isso não apenas fortalece a democracia, mas também cria um ambiente em que a administração é responsabilizada por suas ações. Em conclusão, o princípio da autotutela é um dos pilares da administração pública eficiente e responsável. Ele proporciona à administração a capacidade de corrigir seus próprios erros e tomar decisões que promovam o interesse público de maneira ágil e eficaz. Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida com cautela, respeitando os direitos dos cidadãos e os princípios que regem a atuação administrativa. Ao equilibrar a autotutela com a necessidade de transparência e responsabilidade, a administração pública pode fortalecer sua legitimidade e a confiança da sociedade em suas ações. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!